Latino. Bem-vindos a mais uma edição do J Bento Rural. Hoje o assunto será soja. Você sabia que o Brasil é o maior produtor e exportador de soja do mundo? Eu estou aqui com o professor Bruno, que é uma autoridade nessa área, e ele vai ajudar a nos explicar sobre a soja no Brasil. Professor Bruno, qual é a origem de tanto sucesso? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Arlete, aqui para o J Bento Rural. A origem da soja no Brasil é a região sul. É a região sul onde descendentes de imigrantes, de antigos colonos italianos, já produziam isso desde o início do século XX. Até a década de 60, a soja estava restrita ao sul do Brasil. A partir então da década de 70 e sobretudo dos anos 80, a soja começa a se expandir pela região centro-oeste, tá? E hoje, ela, mais recentemente, ela já ganha as terras do nordeste brasileiro, né? Essa região que vai aparecer aqui, a região do Mato Piba, é para onde a soja vem se expandindo nos últimos 20 anos. Mato Piba por quê? Porque inclui o sul do Maranhão, o Tocantins, o sul do Piauí e o oeste da Bahia, que é uma área muito rica na atividade da sojicultura, né? É uma área que vem gerando muita riqueza ali no oeste baiano. Bom, mas de toda forma, essa é a origem da soja e é assim que ela vem se expandindo nas últimas décadas. E professor Bruno, quando Pero Vaz de Caminha veio ao Brasil e escrevia as cartas reportando ao rei de Portugal, ele disse uma frase que ficou emblemática. A frase é: aqui no Brasil, em se plantando, tudo dá. Essa máxima ainda vale? Bom, no caso da soja, logicamente que os fatores naturais, eles beneficiaram essa expansão, não tenha dúvida, né? Muito sol, a disponibilidade de água para irrigação, o centro-oeste, sobretudo a região do Planalto Central, tem um relevo muito plano e tudo isso foi beneficiando a própria mecanização da produção. Agora, é importante que nós frisemos a importância dos fatores técnicos e fatores econômicos. Nada teria acontecido sem o aumento da produtividade proporcionada por todos os avanços tecnológicos, pelas pesquisas da Embrapa, que é importante nós mencionarmos. A Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, né? Ela adaptou a soja ao clima quente do cerrado brasileiro, né? As pesquisas também indicaram a necessidade de utilizar o carbonato de cálcio para neutralizar a acidez do solo do cerrado, né? E também é importante, Arlete, que nós mencionemos todo o apoio financeiro, os subsídios que o governo federal, a partir do final da década de 70 e início dos anos 80, não vamos nos esquecer do exportar é o que importa, é o plante que o João garante, no final da ditadura militar, que proporcionaram esse avanço significativo da soja no Brasil. Então não é somente os aspectos naturais, são os aspectos técnicos e o apoio econômico que foi dado para essa produção. Professor, você falou no cerrado e nós sabemos que o cerrado tem um alto índice de desmatamento. Como é que você vê, como é que está o cerrado hoje? Bom, o cerrado é essa vegetação, esse bioma, né, que ocupa grande parte do Brasil central, como vocês podem ver aqui nesse mapa. E hoje, infelizmente, o cerrado ele já perdeu a grande parte da sua área, né? Ele está reduzido, a vegetação original está reduzida a menos de 20%. E isso tem a ver com esse aproveitamento agrícola e com a pecuária também do cerrado, tem a ver também com a extração de lenha para a produção de carvão vegetal. Então o cerrado ele vem sendo duramente atingido, devastado
dos anos, sobretudo dos anos 70 para cá. E, infelizmente, é o que vem acontecendo nesse bioma tão rico, como vocês podem ver aqui, a vegetação do cerrado típico, né? Ou então também atingindo os chamados campos sujos, né? Que quando você tem mais uma vegetação predominantemente herbácea, com arbustos mais isolados, mais espaçados, né? Ou então também a área de veredas próximas aos rios, as áreas mais baixas e úmidas próximas aos rios, que nós temos a vegetação de veredas. Essas áreas daqui são protegidas por lei e não pode haver desmatamento. Mas é importante que a gente coloque que o Cerrado vem realmente sendo duramente atingido, não somente pela agricultura, como a pecuária. É muito triste isso, Arlete. E me diz uma coisa, quais são os desafios da soja daqui para frente, para os próximos anos? Como que você vê isso, esse desafio? Boa pergunta. Eu vejo dois principais desafios. Primeiro, nós temos que buscar uma agricultura que seja sustentável do ponto de vista do meio ambiente e do ponto de vista social. Então, a gente tem que aumentar a produtividade sem desmatar. É um desafio? Sim, é um desafio, porque o que compete aí é o uso de uma tecnologia mais adequada. A gente não pode continuar devastando o cerrado e nem tampouco a floresta amazônica, que é para onde a tendência da soja se expandir cada vez mais também para a região norte, ou para o nordeste, ou para a região norte do Brasil. Então esse é um desafio, produzir sem desmatar. E aí entra todo o conhecimento da agroecologia, que é para onde nós devemos agora nos determos. E o outro desafio que vocês podem reparar as más condições das nossas estradas. Isso atrapalha muito o escoamento da produção e encarece o chamado custo Brasil, o custo de logística. Essa, por exemplo, é uma imagem da BR-163, a Cuiabá-Santarém, por onde a soja vem seguindo até chegar ao porto de Santarém, no Pará, a soja do Mato Grosso. E a gente repara que nós estamos perdendo dinheiro com o transporte, com a falta de a modernização dos portos também. Então eu diria que esse é o segundo desafio. Nós temos uma logística mais moderna, capaz de reduzir os custos de produção e de transporte da soja. Professor Bruno, muito obrigada pela sua participação enriquecedora e até o nosso próximo programa. Até lá. Até lá. Obrigado.